Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo o que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema e hoje num local mais do que especial, a Cinemateca Brasileira, Casa do Cinema Brasileiro, onde acontece a 4ª edição do Fórum SP Cine. Promovido pela SP Cine, empresa pública de fomento ao audiovisual, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, o Fórum se consolidou como um dos principais espaços de debate e formulação de políticas públicas para o setor. E ao meu lado, Robledo Milani, como é que você está, meu querido? Tô bem, Vitor Hugo, prazer estar aqui, a gente está muito feliz, muito empolgado de estar em São Paulo, na Cinemateca Brasileira, acompanhando o 4º Fórum SP Cine para falar dos 10 anos da SP Cine, né? Falar dessa edição do Fórum. E antes da gente entrar nos meandros e contar um pouquinho de todas as pessoas bacanas que passaram por aqui. Eu acho bacana a gente lembrar de, por favor, quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, quem está nos escutando, compartilha, avalia, dá suas 5 estrelinhas, que é muito importante para nós. Clica ali para seguir no Spotify, no YouTube ou em qualquer plataforma onde você estiver nos assistindo ou nos ouvindo. Compartilha e quer ficar ali por dentro de tudo que o Papo de Cinema está publicando todos os dias nas redes sociais, no site, em todas as nossas multiplataformas? Segue a nossa lista de transmissão no WhatsApp. É simples, é gratuita, é só clicar para seguir e acionar as notificações que você fica por dentro de tudo do Papo de Cinema e o Papo de Cinema no Fórum SP Cine, né, Vitor? Exatamente. E lembrando, Robledo, que nessa edição de 2025 o tema central do Fórum SP Cine é uma década transformando o audiovisual e inspirando o futuro. Antes de qualquer coisa, além dos avisos que o Robledo já deu, importantíssimos, né, para você que está chegando a primeira vez, para quem já é da casa, né, a pessoa já sabe, né, Robledo? Não precisa, já sabe que tem que compartilhar com o amigo, com o vizinho, com o primo, com o tio, até com os inimigos, com todo mundo. Tem que mandar para todo mundo. Quanto mais gente estiver ouvindo e prestigiando, mais longe a gente vai alcançar e melhor é para o nosso trabalho. Essa é a contrapartida que a gente pede. É tão simples, é tão fácil. E agora 2 explicações, Robledo. A primeira é que o nosso ouvinte tradicional, o nosso espectador, que está no YouTube, plataformas de áudio também, ele vai, em vários momentos desse podcast, ele vai dizer assim, nossa, mas que barulho é esse? O que está acontecendo? Esses ruídos atrás. Mas a gente está num evento, né, ao longo desses 3 dias, então vocês vão ouvir muita gente conversando, né, atrás, né, de todos os depoimentos que a gente colheu. Não, eu acho que é importante dizer também que quem está acostumado, já nos acompanha há um longo tempo, sabe que geralmente a gente grava à distância, cada um no seu local, pela internet. Hoje nós estamos em São Paulo, nós estamos na Cinemateca, nós estamos no Fórum SP Cine, então assim, a gente está gravando durante o evento, vocês vão ouvir quando o evento já acabou, mas a gente esteve aqui durante todos os 3 dias de programação do 4º Fórum SP Cine, acompanhando tudo que aconteceu e teve muita coisa bacana, né, Vitor? Teve muita coisa bacana. Quem tá ligado no que acontece no site já sabe quem passou por aqui, sabe de muita coisa que tá rolando, mas claro que a gente tinha que trazer pro podcast Papo de Cinema, né? E ao longo desses 3 dias, como disse o Robledo, a gente colheu depoimentos de diversas pessoas que estiveram por aqui. Distribuidores, diretores de festivais de cinema, realizadores, atores e atrizes, pessoas que eu tenho certeza que o público do Papo de Cinema conhece muito bem, né, Robledo? A gente teve um momento de paparazzi aqui, teve gente tirando foto, porque nós estamos aqui meio que num aquário, no meio da Cinemateca, então o pessoal ficava assistindo quem a gente estava conversando, quem estava entrevistando. Foi realmente 3 dias muito bacanas, foi um prazer. A gente tem que agradecer muito a SP Cine ter feito esse convite para que o Papo de Cinema estivesse aqui acompanhando e realizando o podcast oficial do Fórum SP Cine. Então, assim, ó, fica ligado no Papo de Cinema que você fica por dentro de tudo que está rolando de cinema. Gente. É muito legal porque esse aquário aqui, pessoal, ele foi montado aqui num espaço privilegiado da Cinemateca Brasileira. Aliás, de novo, que honra estar aqui na Casa do Cinema Brasileiro. Papo de Cinema, né ser... Nós somos o podcast oficial do Fórum SP Cine. Então todas as pessoas que passam aqui, elas ficam olhando para esse aquário, o que está sendo gravado ali, pô, quem é que está por ali? E a gente acaba contando, né, dizendo para todo mundo que o Papo de Cinema está fazendo essa collab com o Fórum. Acho que é importante a gente relembrar que esse não é o único podcast em parceria com a SP Cine, né? A gente já vem 1 mês atuando ao lado da SP Cine, resgatando os principais momentos dessa trajetória de 10 anos da entidade. E o Vitor conversou com algumas pessoas muito importantes, né, Vitor? E voltando algumas casinhas,
então, né, Robledo, nós conversamos, né, ao longo dessas últimas semanas com 3 ex-presidentes da SPCine. Quem tá ligado no Papo de Cinema sabe, a gente conversou com Alfredo Manevi, conversamos com Maurício Andrade Ramos e também com a Viviane Ferreira. Os 3, né, foram presidentes da SPCine, os 3 fizeram parte de momentos distintos e importantes, né, dessa empresa pública, né, ligada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Bom, quem tiver mais curiosidade, é só voltar algumas casinhas que estão todos lá os podcasts. Entre Como Treinar Seu Dragão, entre Extermínio, vocês vão encontrar lá todos esses podcasts. Maravilha. Não, e é um documento, é um registro histórico dessa jornada dos 10 anos da SPCine, que estão sendo celebrados principalmente aqui na 4ª edição do Fórum SPCine, que também, durante esses 3 dias de fórum, a gente falou com muita gente bacana, gente que estava nos painéis, gente que palestrou e gente que veio assistir, que veio conferir, veio participar desses momentos de troca. E a partir de agora, no podcast Papo de Cinema 4º Fórum SPCine, nós vamos mostrar uma palhinha, um pouquinho de cada uma dessas conversas. Então, o nosso espectador ou ouvinte esteja preparado, porque agora vocês vão ouvir uma infinidade de pessoas que passaram por aqui, por esse hub, por esse espaço especial montado para o Papo de Cinema aqui na Cinemateca. Vamos falar um pouquinho do primeiro dia aqui do Fórum SPCine, Robledo? Bora lá. Então vamos lá. A gente teve no primeiro dia o painel Vozes Originárias e o Mapeamento do Audiovisual Indígena. Estudo coordenado pela Mari Correia e também tinha o realizador Tássio Melo como um dos debatedores. Vamos ouvir um pouquinho do que eles falaram quando estiveram por aqui com a gente? Estou aqui representando o Instituto Catitu, que é uma organização que trabalha com povos indígenas na área de audiovisual. E em 2023 nós começamos um trabalho, a convite da SPCine, de mapeamento do cinema indígena aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, fizemos um trabalho de pesquisa, né? Primeiro de ver aonde estão esses cineastas, mulheres e homens, né? E como que eles estão atuando, aonde eles atuam, quais são as formas de trabalho que eles desenvolvem, tanto os indígenas aldeados, né? Os que moram em comunidades indígenas, como esses que estão fora, né? Então, nós fizemos um trabalho que durou quase um ano de pesquisa junto a essas pessoas e desenvolvemos um trabalho, enfim, uma publicação junto com a SPCine, onde a gente trata desse tema, né? Então, como é a formação, as questões de produção, de distribuição. Então, o projeto Cine Aldeia, ele é um projeto inédito como sala de cinema na região norte do Brasil. E há 2 anos, aproximadamente 2 anos, ele recebeu recurso da Lei Paulo Gustavo. E a partir de então, de um sonho que a Thaís tinha, que era construir uma sala de cinema em uma pequena aldeia na região ali do Tarumançu, que fica próximo a Manaus. E aí, a partir daí veio essa oportunidade e ela conseguiu. Então, aí entrei como voluntário inicialmente, ajudei com o projeto, já havia ajudado ela com outros pequenos projetos na medida que se iniciava o Cine Aldeia. E trouxe agora, eu posso dizer, uma libertação do lugar, sabe? Porque esse projeto ele abriu vários tentáculos, várias oportunidades para as pessoas que moram. É um lugar de resistência, que resiste. Ainda nesse primeiro dia, a gente teve um painel muito bacana, que vocês, quem está ligado no Papo de Cinema, sabe que além das grandes estreias de streaming e dos cinemas, a gente está sempre circulando pelos principais festivais de cinema do país inteiro. Nesse primeiro dia de programação aqui do 4º Fórum SPCine, um dos painéis foi A Cidade em Cartaz, o impacto dos festivais de cinema nas cidades. E a gente falou com 2 pessoas responsáveis por alguns dos festivais mais interessantes do Brasil e do exterior. A gente falou com a Renata de Almeida, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e com quem, Vitor? Com a Thalise Saeg, do Bravo, Brazilian Audiovisual Organization, um festival que acontece em Los Angeles. Eu lembro quando a SPCine foi criada, inclusive teve um anúncio na mostra, eu fui depois do lançamento, né? A criação da SPCine foi uma batalha de muita gente, né? Foi uma batalha de um setor, né? Teve muita gente ali agilizando, né? Fazendo conexões para a criação da SPCine. E eu acho muito bacana você ver que durou, né? Que foi algo que deu certo, são 10 anos.
E o fórum, eu acho que tem que ser esse momento que a SPCine chega com o seu público e ela apresenta o que ela fez. Né? Eu acho que é esse momento de chegar para a sociedade e falar, e para o setor, né? Para a indústria, e falar: a SPCine fez esta ação durante o ano. Eu acho importante. A SPCine tem um trabalho muito importante, que é chegar ao público com os CELs, com as salas SPCine, porque a mostra tem o seu público durante um período de 15 dias. Claro. A SPCine, eu acho que com as salas, ela teria que fazer esse processo com o público durar o ano inteiro. Né? Então, com as salas dos CELs, com o circuito SPCine, é muito importante, né, para o setor. Então, eu acho que isso tem que ser incentivado. Então, desse jeito, tanto a mostra quanto a SPCine trabalha com o setor do audiovisual. Né? Mas a mostra, a obrigação, não existe uma obrigação com o setor. A gente faz porque acha que colabora, que ajuda. Já a SPCine, a função dela existir é a relação dela com o setor. Sinto primeiramente muito honrada, né, de ter sido convidada, porque às vezes quando você é diretora de um festival brasileiro, mas lá fora, né, 17 anos como eu sou, do Brabo Film Festival, a gente se sente um pouco desconectada, né? Então, poder ser convidada pela Liara, pela SPCine, para poder estar com outras pessoas renomadas no mercado, como Renata, pessoas que eu admiro tanto, né, da Mostra de São Paulo, e poder ter essa troca, né? O povo entender o que eu faço um pouquinho mais, e aí nesse um lugar a gente poder ver toda o crème de la crème, né, da nossa indústria junto, conversando, tendo essa troca. Eu acho muito importante. Eu acho assim, a nossa indústria é feita de trocas de informação. Eu acho que a gente se ajuda muito, né, com o que foi que deu certo, o que foi que não deu certo, né, para a gente aprender e fazer melhor next time. Então, eu acho que isso aqui é essencial, além de uma delícia, né? E encerrando o dia, nós tivemos o painel Cinema e Território, Narrativas Periféricas e a Construção da Memória Coletiva, que foi mediado pelo cineasta Lincoln Pericles. Mano, o Fórum da SPCine, ele é um dos mais importantes espaços de discussão sobre políticas públicas e também de prestação de contas, digamos assim, do que uma empresa tão importante como a SPCine está fazendo, tá ligado? Eu acabei de sair do painel falando sobre memórias e territórios. Eu sou um cineasta do Capão Redondo, extremo sul de São Paulo. E amanhã a gente vai ter um repeteco desse painel, só que lá no Jardim Ibirapuera. Então, é muito importante ver o processo de descentralização e de ver as periferias incluídas dentro da política pública, tá ligado? Então, é muito interessante para nós chegar aqui num espaço como esse, histórico, como a Cinemateca, e entender que as periferias, as quebradas, têm relevância para o audiovisual que está sendo feito dentro dessa cidade. E a importância também da gente ver que a SPCine, através das suas ações afirmativas, está ali junto, correndo lado a lado de um cinema feito nas quebradas. Então, para nós é uma satisfação muito grande. Bom, e também nesse dia nós tivemos algumas pessoas bacanas que passaram por aqui, entre realizadores, entre artistas. Robledo, tu conhece Tezuka Yamazaki? Pô, Tezuka Yamazaki eu já encontrei em júri, já encontrei em festival, já fiz entrevista e lançamento de filmes. Aliás, o último filme da Tezuka, Encantados, o Papo de Cinema, foi até a Ilha do Marajó acompanhar o lançamento do filme. Ou seja, é uma cineasta que a gente acompanha há muito tempo e que são pessoas... Agora, no final de cada bloco, a gente vai juntar algumas pessoas bacanas que vieram assistir ao fórum, participar como audiência e com muitas histórias para contar. A Tezuka é só uma delas, né, Vitor? Como a Tata Amaral, que eu acho que tu conhece bem, a audiência do Papo de Cinema também. A Priscila Rosário, que é responsável pela distribuidora Fênix de cinema. E a Mônica Trigo, que é produtora também, uma das idealizadoras do Fante Latam. Ela tem muito para conversar com a gente. Todo mundo fala que o audiovisual brasileiro é super bacana, ganha prêmios lá no Festival de Cannes, ganha prêmio no Oscar, ganha... Agora o público brasileiro está todo apaixonado pelo cinema brasileiro por causa de um prêmio, entendeu? Ou de outro. E vira e mexe, que durante a minha vida profissional toda, eu sempre ouvi isso. O Brasil mal barato, a cultura brasileira é isso, a cultura brasileira é aquilo. Só que quando chega no audiovisual, a gente acaba
enfrentando um dinossauro, né, do cinema que sempre foi Estados Unidos e as majors norte-americanas. E aí, você que é brasileiro, você paga aqui no Brasil o mesmo preço de ingresso quando você vai ver um filme brasileiro e um filme hollywoodiano. Entendeu? Então, não há proteção do mercado para o cinema brasileiro, e aí sofre com isso quem realiza, sofre com isso o espectador que fica sem filme para ver. Então, quando você fala assim de um evento como esse da SP Cine, é super importante, porque a gente está colocando isso em debate, em discussão. Vale a pena fazer audiovisual no Brasil? Sabe? O que a gente tem que fazer para fortalecer? O que a gente tem que fazer para atender as crianças brasileiras, para não ficar completamente à mercê de filmes estrangeiros, entendeu? A SP Cine é um espaço de construção de política pública, antes de qualquer coisa, né? É um facilitador para a criação de novos mercados, para a produção. Então, ter um fórum, ter um espaço onde tem um fomento direto, porque tem concursos, editais, sim, e ter essa escuta é um espaço, é um território quase que inédito no país. 10 anos de SP Cine, que está pensando o cinema, e não só o cinema paulistano, né? É um cinema para o mundo. Olha, eu acho que sai muita coisa boa. Primeiro, é um espaço de pensar, né? Pensar cinema, de reunião, de networking, né? De encontro com colegas. Eu vim do Rio, justamente para encontrar pessoas que estão pensando a SP Cine, que tem um impacto nacional. Então, acho que sair daqui tipo o próximo... O futuro, eu acho que o futuro é uma coisa muito, muito longa, mas eu acho que vão sair coisas concretas para esses próximos meses e anos do cinema, né, do setor cinematográfico do Brasil. Tanto do ponto de vista da produção, né, da distribuição, da exibição, a SP Cine, que tem esse circuito de exibição fundamental, do qual eu sempre tenho meus filmes circulando nesse espaço, que é um espaço de formação de público, e também da vitrine festivais, né? Assisti hoje de manhã essa mesa, né? O impacto dos festivais nas cidades, né? Que é a primeira vitrine. Eu que trabalho com muitos filmes, são filmes que eu localizo em festivais e trago para cá. Então, é um espaço de encontro, de você pensar. É um fórum, né? Que a gente pensa, já tive aqui algumas ideias, né? Até para implementar no meu negócio. Acho que o fórum, bom, eu estou aqui no primeiro dia, né? Participei de 2 mesas, vou agora para a terceira. Acho que ele está trazendo discussões interessantes para o nosso setor, né? Houve um grupo de sistematização das pautas mais relevantes e está sendo um espaço de troca entre profissionais que tem um debate qualificado, especializado. Então, acho que está sendo muito bacana. E eu estou sabendo também que outras pessoas, né, que não estão diretamente ligadas ao audiovisual, mas jornalistas, estão vindo participar justamente para se atualizar das pautas e discussões. Então, isso é muito relevante. Bom, pessoal, esperamos que todo mundo tenha gostado desses depoimentos interessantes que nós tivemos aqui. Vamos encerrando, então, agora o primeiro bloco desse podcast especial do Papo de Cinema. Daqui a pouco a gente já está de volta. Há 10 anos transformando o audiovisual e a economia criativa de São Paulo. Da tela do cinema à TV, do streaming aos games, conectamos histórias, talentos e oportunidades, impulsionando o mercado, valorizando empresas, profissionais e celebrando a cultura. Com você, construímos uma década de novos olhares, imagens e oportunidades. 10 anos de histórias, 10 anos de SP Cine. Voltamos para o segundo bloco desse podcast especial Papo de Cinema, no 4º Fórum SP Cine. E no segundo dia, Robledo, nós tivemos o painel Cooperações Internacionais para o Fortalecimento do Setor Audiovisual, com participação de Raquel do Vale, jornalista com mestrado em produção audiovisual na Espanha, e mediação de Ari Escapim, diretor de desenvolvimento econômico e parcerias estratégicas da SP Cine. Participei agora do painel de Cooperações Internacionais e foi muito interessante, né, poder contar
uma audiência, para uma plateia um auditório tão lotado, né, das iniciativas que o Projeto Paradiso tem realizado com parceiros internacionais. E como eu contei na mesa, tudo que a gente faz é sempre em parceria, nacional e internacional. Então foi uma grande oportunidade para a gente contar a nova parceria internacional que a gente está realizando com a SPCine e que a gente lançou recentemente no Festival de Cannes, que é o Fundo para Desenvolvimento, que a gente vai fazer em parceria com o Huber Boss Fund, com a SPCine e com a Rio Film. Iniciativas como essa, como esse fórum, são fundamentais para se discutir setor, para se discutir o ambiente do audiovisual, do cinema, principalmente agora com o Brasil estando tão na crista da onda como está, né? Sim. Ganha Cannes como melhor ator, melhor diretor, ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro, enfim, as pessoas estão pondo um olhar muito apurado para o cinema brasileiro. E um fórum desse aqui em São Paulo acontecendo neste momento para discutir os rumos do audiovisual, os rumos do cinema é fundamental. O painel que a gente teve ontem falando sobre essas parcerias internacionais foi bacana para a gente consolidar assim, para o público entender qual é a dinâmica e o papel que a SPCine desenvolve dentro do audiovisual da cidade de São Paulo e, consequentemente, para o Brasil, né? Então, assim, a gente abre muitas portas, a gente tem possibilidades de todo o mercado emergente ou o mercado já consolidado de cinema lá fora, fazer parceria com esse pessoal, para a gente é muito importante. E é uma troca de experiências, né? Então... Eu acho que uma coisa interessante para a gente falar é que a estrutura de 3 dias do Fórum SPCine é justamente para celebrar os 10 anos da entidade. Então, cada dia, a gente já no primeiro bloco falou muito sobre o primeiro dia de programação e todos os painéis, as oficinas, os encontros eram focados na história, nessa jornada de 10 anos, ou seja, legado e memória. Esse era o tema do primeiro dia, um momento de parar, olhar para trás e ver tudo que a SPCine realizou durante esse caminho até chegar nesse ponto. O segundo dia, que é o que a gente está olhando agora no segundo bloco do programa, é justamente a transformação e desafios. É o momento presente. É para onde a SPCine se encontra hoje, quem são as pessoas que fazem a entidade e como a gente está estruturado e quem depende tanto da SPCine. Aí, no terceiro dia, que a gente vai falar agora no terceiro bloco, mas daqui a pouquinho, é projeção e inovação. Qual o futuro da entidade, para onde a SPCine vai e para onde mais ela pode se desdobrar. Tem muita coisa interessante, né, Vitor? Exato, tem muita coisa interessante e dentro disso é sempre bom frisar. Quase todo tipo de profissional do audiovisual passou por aqui, né, Robledo? Tem distribuidor, tem realizador, tem ator, tem atriz. Todas essas pessoas se congregam e se encontram aqui e a gente escutava uma coisa muito unificada entre todos eles. Todo mundo se encontrava colegas e amigos, colegas/amigos. Todo mundo dizia, não, eu estou aqui encontrando muitos colegas, mas na verdade também são meus amigos, porque eu passo mais tempo com eles fazendo filmes do que com meus próprios familiares. E eu acho que a gente fala muito de SPCine, SPCinema, né? Cinema paulista, cinema brasileiro, cinema falado em língua portuguesa, mas não é só a tela grande, é também a telinha, é também o audiovisual periférico, é também o audiovisual dos povos originários, é também os celulares, computadores, smartphones, todas as telas são importantes para o audiovisual. E um dos painéis mais interessantes que aconteceram no segundo dia de programação foca justamente uma produção voltada para a telinha, né? Uma produção nacional que vai estar disponível no mundo inteiro, olha que bacana isso, na plataforma Prime Video, que é a Tremembé, uma série baseada em fatos reais, né, Vitor? Que já é meio que sucesso de engajamento antes mesmo da estreia, né? Não só pelo elenco, que vai ter Mariana Rui Barbosa, que vai ter Bianca Comparato, que conversou com a gente aqui no podcast Papo de Cinema, quarto Fórum SPCine. Nós tivemos Bianca Comparato, Vera Egito e Ulisses Campbell. O Emiliano Zapata, ele foi mediador dessa conversa e esses outros 3 personagens que eu disse, eles participaram direto e indiretamente dessa produção. Vera Egito como roteirista, Bianca Comparato como atriz e Ulisses Campbell é o autor dos livros aos quais a série foi baseada. Todos os personagens, eles são reais ou são a união de vários personagens reais, porque você tem os personagens mais famosos ali, o Roger Abdelmaci, Elise
Matsunaga, Suzane von Richthofen, os irmãos Cravinhos, o casal Nardoni e outros personagens coadjuvantes que são a mistura de personagens reais que conviveram com essas pessoas no presídio. Claro que existe uma ficcionalização, porque a gente, né, constrói ali a curva do personagem, os ganchos de episódio, mas é uma ficcionalização dentro de eventos reais e de personagens reais. Esse tipo de evento é muito importante, painéis como esses, porque isso aproxima muito a gente do público, a gente conta um pouco daquilo que o público não vê, que são os bastidores, o processo de criação, como a série foi feita, o que está por trás da criação dessa série, todo o trabalho de pesquisa que tem por trás. Eu acho que o público que consome séries de true crime, eles têm essa curiosidade de saber como que é feita a pesquisa, como que o processo de criação coletivo também, que era o tema da mesa, como é importante essa criação coletiva, esse olhar plural sobre o projeto. Eu acho interessante. Foi um painel muito, muito rico, assim, porque além da gente falar da série em si, curiosidades e a parte mais criativa, a gente também pôde falar um pouco da indústria, de como a SPCine ajudou essa série a acontecer, o apoio, né, para a gente poder filmar na cidade de São Paulo. A gente pôde, acho que também devolver essas questões mais realmente do negócio, da indústria, do audiovisual. Tinha muitos estudantes na plateia também, pessoas que já estão no mercado, pessoas que estão tentando entrar no mercado. Então, acho que a gente também conseguiu ter uma visão bem plural do processo. A gente também conseguiu, acho que, tocar nesses assuntos também de como é um trabalho que exige de pessoas e grupos e talentos muito diversos para acontecer. Né, para uma série desse tamanho ir para televisão, para você assistir, você precisa realmente de muita gente trabalhando. São várias etapas, de uma ideia de uma executiva dentro do Prime Video até uma diretora, roteirista, a Vera, um IP, que é a propriedade intelectual do Ulisses. Eu acho que a gente conseguiu ir bem, né, nesse sentido, né, de alinhavar e conectar todas essas coisas. A troca foi muito rica no final também, né, as perguntas do público. E a gente também conseguiu tocar no lado que todo mundo quer saber das fofocas de Tremembé, né? E Robledo, outra pessoa que passou por aqui foi uma presença internacional, que foi o Mr. Kim, que veio da Coreia do Sul. Ele é o representante do governo oficial, né, da Coreia do Sul para os assuntos cinematográficos, assim, grande produção. E a Coreia do Sul é um trending internacional, né? Soft power. Exatamente, não só na música, nas séries, mas também no cinema. O primeiro longa não falado em inglês a ganhar o Oscar de melhor filme, Parasita, né, é da Coreia do Sul. E a gente até começou o nosso bate-papo com o Mr. Kim justamente nessa brincadeira, porque se eles ganharam o Oscar alguns anos atrás, esse ano o Oscar de língua estrangeira foi do Brasil, né? Foi com Ainda Estou Aqui. Então a gente já fez uma brincadeirinha e ele ficou muito impressionado com o que ele viu aqui na SPCine, justamente porque, por mais que o cinema sul-coreano esteja tendo um alcance muito grande de internacionalização impressionante, ele viu coisas aqui na SPCine que lá não existe. Ele disse, poxa, é um modelo que eu tenho que levar lá para a Coreia do Sul. Confere aí o nosso bate-papo com o Mr. Kim. South Korea works in this direction to become a global trend, a global mark of your cinema. How come? How come? How come? We had a great change in late 1980s. At that time, we have to open our market to the globe, especially to Hollywood films. Yeah. And after that, a lot of change has happened in Korea. And during the one decade, the Korean filmmakers suffered a lot. But after a decade suffering, we get up with the help of government support and private investment and new creators, and that's the three success factor of Korean film industry until now. Ele diz que realmente foi um processo de investimento governamental, mas também da iniciativa privada, né? E que foi difícil, foi árduo, mas que está começando a dar uma volta e colhendo ótimos frutos. E agora, para finalizar esse nosso segundo bloco, Robledo, mais umas pessoas bacanas que passaram por aqui no nosso aquário especial na Cinemateca Brasileira. Nós temos a atriz Polimarim, nós temos o Bruno Altran, cineasta, e a Ana Karina, do Brasília
International Film Festival. Eu, como uma boa capricorniana, vamos começar pelos signos, né? Organização. Isso. Eu sou do business, né? E depois de muitos anos nessa carreira, eu entendi que você ser uma artista não significa nada no nosso país. Você tem que ser uma empresária também. Né? Você tem que conhecer o business que você está trabalhando, você tem que se articular, você tem que... Porque, por exemplo, assim, se eu quero representar os papéis que eu tenho vontade, como protagonismo, como histórias interessantes que eu quero que sejam contadas, eu tenho que escrever, eu tenho que produzir. Isso não vai chegar no meu colo. Demorei anos para entender isso. Né? Não é só talento que basta. Eu demorei anos para entender isso. Então, a gente precisa se organizar como profissional mesmo, né? Então, se eu estou escrevendo um roteiro, se eu estou pensando num filme, numa série, eu tenho que vir, eu tenho que vir nos fóruns, eu tenho que ir nos painéis. Não é só uma coisa artística, eu tenho que me articular de uma maneira como uma empresária mesmo. Então, um fórum do SPCine como esse é incrível, porque você troca, você reconecta, você conecta, você conhece, você se reconhece em outros profissionais também. Então, eu adoro esse ambiente de business do audiovisual. Eu adoro. Não é só chegar, né? É estar num templo, que é a Cinemateca Brasileira, nesse quarto fórum, que a SPCine magistralmente assim, convida, né? Acho que é um evento que é anfitrião, né? Uma abertura para a conversa, para essa grande ágora, que é a ideia da comunicação, né? Ser ouvido, ser visto. E quando você pergunta como é, né, estar aqui, encontrando tanta gente, falando a língua, né, que é do audiovisual, que envolve diversas áreas, mas, sobretudo, é a questão do encontro. Então, a gente vive num mundo, né, onde a gente encontra todo mundo nas redes sociais, ou acompanha, ou assiste os filmes, mas estar com quem faz, com quem assiste, com quem pensa audiovisual, nesse espaço que é a Cinemateca, que se pensa preservação, eu acho que é isso, né? Eu acho que é um presente, essa edição tão bem construída, tão bem pensada, com painéis extremamente potentes, né, e que promovem o encontro. A SPCine ainda é uma empresa recente, né, apesar de estar aí acho que há quase 10 anos, 12 anos, mas ainda é recente, né, e está trazendo coisas novas sempre, e eu acho que a importância do fórum é abrir esse lugar de diálogo, né, de escuta com os realizadores, com os produtores, com quem está fazendo cinema, né? com quem está criando essa indústria, né? Que é uma indústria ainda que precisa de muito investimento. Então, acho que é um lugar muito interessante de diálogo, de escuta, de trazer novas perspectivas, de entender o que está funcionando, o que não está. E acho que é isso, esse lugar de escuta é muito importante. Bom, pessoal, vamos encerrando agora esse segundo bloco do podcast especial no quarto Fórum SPCine. Fiquem com mais um recadinho, daqui a pouco a gente já está de volta. Há 10 anos transformando o audiovisual e a economia criativa de São Paulo. Da tela do cinema à TV, do streaming aos games, conectamos histórias, talentos e oportunidades, impulsionando o mercado, valorizando empresas, profissionais e celebrando a cultura. Com você, construímos uma década de novos olhares, imagens e oportunidades. 10 anos de histórias, 10 anos de SPCine. Estamos de volta aqui com o podcast Papo de Cinema e a gente falou que teria estrelas aqui no podcast que passaram por aqui. Poxa, a gente teve Bianca Comparato, teve Poli Marinho, teve grandes realizadores, cineastas, distribuidores, mas teve uma estrela que deixou todo mundo intenso aqui, né, Vitor? Porque estava muita expectativa, não tenso de preocupado, mas tenso de expectativa. As pessoas estavam muito... Quando é que ela chega? Quando é que ela vem? Será que ela vem mais cedo? Será que ela vem mais tarde? O pessoal estava muito ansioso para encontrar, né, Vitor? A gente sabe quando tá chegando uma estrela que ela vem com uma comitiva junto, né?
Então chegou aqui, quem chegou? Camila Pitanga, a grande estrela de Beleza Fatal, novela, né, direto do streaming na HBO Max, produzido por um autor brasileiro, o Rafael Montes, que também veio junto com a Camila para falar sobre esse fenômeno, que foi a primeira novela feita diretamente para o streaming, que repercutiu muito, teve assim, depois já foi exibida até na TV aberta, também com altos índices de audiência, ou seja, tanto a Camila quanto o Rafael vieram contar um pouco dessa experiência, dessa iniciativa, de como um produto tão brasileiro pode dar certo numa linguagem internacional. O que explica todo esse sucesso, todo esse engajamento nas redes sociais? E o que explica é uma conexão com o público e um diálogo muito grande entre todo mundo que fez o projeto acontecer. Então, quando eu fui convidado pela HBO Max a escrever uma primeira novela para eles, eu pensei que era uma novela muito diferente de tudo que a gente está acostumado a ver e fazer, né? Uma novela para o streaming, que ia estar toda escrita quando saísse. Então, eu tentei pensar que essa novela, e sem o alcance imediato que a TV aberta tem. Então, eu precisava fazer uma novela que gerasse conversa, que provocasse o público, que instigasse o público e que trouxesse provocações e engajamentos. Então, sim, desde o texto foi muito pensado que tivesse algumas situações dramáticas ou falas dos personagens que pudessem viralizar nas redes e tal. Várias das falas foram pensadas e dos acontecimentos viralizaram, vários não viralizaram, ou seja, também há uma espécie de imponderável, que você não pode calcular tudo. Mas, desde o início, já tinha essa vontade minha de fazer um texto que chegasse para o grande público. Eu acho que a reflexão ela é sempre bem-vinda quando a gente pensa em todas as instâncias, né? Seja da produção, seja da realização, e poder fazer o contato de pessoas que podem estar pensando em produzir novos projetos, ou mesmo espectadores que tenham curiosidade. Eu acho que a reflexão sobre o fazer artístico, eu acho que ela é muito bem-vinda, e eu acho que a SPCine tem feito isso de uma maneira muito ampla, né? Porque tem produtores, atores, roteiristas, todos os artesãos, né, desse trabalho que é industrial, num certo sentido, mas em outro sentido também trabalha, manuseia a coisa mais simples, que é da sensibilidade, o campo da sensibilidade. Como é que é, né, você agenciar esse campo do sensível, da imaginação, com algo tão que é da economia, da produção, do empreendedorismo. Bom, então vamos para mais algumas pessoas legais que passaram por aqui, trazendo toda a sua expertise, trazendo um pouco das suas trajetórias. Nós tivemos também o Diego Paulino, cineasta em ascensão, e o Totó Parente, que é nada mais nada menos que o secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. A gente passa mais tempo com essas pessoas que a gente trabalha do que com a nossa família, né? Então, são amigos também, assim. E é muito bom também poder encontrar pessoas que ou são da minha geração, ou são de gerações anteriores, ou mais novas também, que estão pensando audiovisual, estão fazendo um audiovisual com comprometimento também, e também são as pessoas que possivelmente eu vou trabalhar ou já estou trabalhando. O sucesso desse fórum, que é o quarto, muito importante. Nós reunimos aqui esses 3 dias vários setores da indústria do audiovisual, produtores, diretores, artistas, discutindo rumos e caminhos para a nossa indústria audiovisual. Num momento importante, no momento que a SPCine comemora seus 10 anos de existência, né? E nós começamos uma nova era na empresa, né? Assumimos uma nova era de buscar mais recursos, né? Conseguimos manter uma integração muito grande entre a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e a SPCine. A SPCine se tornou uma espécie de joia da coroa da secretaria. Assim, nós temos muita preocupação, muito carinho, muito compromissado em fortalecer a indústria do audiovisual, né? Trabalhando muito para afirmar São Paulo como esse maior polo do audiovisual do Hemisfério Sul. E a parceria com a diretoria da SPCine tem sido fundamental, em especial com a nossa presidente, a Liara. A Liara tem feito um trabalho excepcional, um trabalho aglutinador, um trabalho de parceria muito grande, e não é à toa que ela vai anunciar hoje, nós vamos anunciar um grande pacote de investimento
para a indústria do audiovisual de São Paulo, o maior em todos os tempos. Bom, Robledo, agora, Juan Felipe, diretor executivo da SPCine, Emiliano Zapata, como diretor de inovação da SPCine e quem, Robledo? E a Liara Oliveira, que é a atual presidente da SPCine. A gente acabou de apresentar ao painel que a gente mostrou todos os dados da pesquisa FIPE que nós encomendamos sobre o circuito SPCine. Somos hoje 32 salas públicas com uma programação anual. E a pesquisa nos trouxe os dados de que nós somos o maior circuito público do mundo. Antes nós achávamos que nós éramos o maior da América Latina e acabamos descobrindo algo muito maior. Ficamos muito felizes aí com esse dado, porque é algo que sempre perguntavam pra gente, porque é uma iniciativa extremamente única. Enfim, as salas estão majoritariamente em territórios periféricos, onde cinemas comerciais jamais iam fazer uma operação. Então, é muito importante a gente conseguir provar essa política pública que é tão eficiente e humanizada através de um órgão como a FIPE, que é tão respeitado, enfim, pelas suas pesquisas, pelos dados. E agora, de forma empírica, nós podemos falar que nós, da SPCine, temos o maior circuito de salas públicas do mundo. O meu trabalho basicamente visa, tem uma ideia de entender como são as ações da SPCine, como elas estão acontecendo, e a gente entender se elas estão acontecendo realmente com eficácia, com eficiência e tal. É um cargo novo na empresa, então a gente entendeu que, na verdade ele está previsto no estatuto da empresa, né, mas de uma maneira como representante dos empregados, então também sou representante dos empregados, eu fui eleito pelos empregados da SPCine, mas acabo tendo também essa função ligada à governança e ao controle interno, né, da empresa. E como um cargo novo, a gente entende também que já é uma ideia de poder fazer com que a SPCine chegue num próximo passo, né? Um passo de uma empresa um pouco maior, um pouco mais consolidada, já com maneiras de entender como essas ações aconteceram nos últimos 10 anos e como a gente pensa nos próximos 2, 5 e 10 anos, 50, se tudo der certo, a gente conseguir fazer a SPCine chegar até lá. E aí, aqui no fórum, a gente já está no 4º Fórum SPCine, muito importante a gente ter esses espaços de diálogo, né, de conversa, entre todo o setor, e aí desde estudante, o que é muito interessante, né, poder ver as pessoas que querem entrar no mercado chegarem aqui no fórum, entender como que o mercado está hoje, como que ele foi antes, e como que a gente projeta para o futuro, para aquelas pessoas que já estão há pouco tempo no mercado, para aqueles que já estão há muito tempo, estão consolidados ainda, ou que estejam há muito tempo, mas ainda estão tentando a consolidação no mercado. Então é importante ter esses espaços de debate, né, esses espaços de diálogo também. A SPCine promove o tempo inteiro essa ideia do diálogo constante, de uma escuta ativa, né, para a gente poder implantar políticas públicas que sejam realmente relevantes. Eu acho que o setor audiovisual paulistano tem um evento, né, para celebrar junto. Então, esse 4º fórum, essa celebração da SPCine, dos nossos 10 anos, mas eu entendo que também é uma celebração do audiovisual paulistano. O audiovisual paulistano que cresceu muito, que se profissionalizou, que se estruturou e que cada vez mais se projeta para além da cidade de São Paulo. Então, o fórum ele vem trazer esse espaço, né? Esse tempo-espaço, gosto de dizer assim, seguro, tranquilo, para que os profissionais do audiovisual paulistano conversem, se conheçam, troquem experiências, apresentem as suas dúvidas, os seus questionamentos. É esse canal aberto com a política pública da cidade de São Paulo. O fórum nasceu para isso. Bom, Robledo, essas foram as pessoas que passaram por aqui nesses 3 intensos dias de programação do 4º Fórum SPCine. Vou te dizer que foram dias muito legais, de muito aprendizado. Eu reencontrei pessoas que eu já conhecia, mas também conheci pessoas que valeram muito a pena ter algumas conversas. E não só aprendizado, mas trocas, né? Também eu acho que teve gente assim, muito bacana que curtiu essa nossa iniciativa de estar com o podcast Papo de Cinema aqui no Fórum SPCine. A SPCine abriu suas portas para o Papo de Cinema. A gente está muito feliz, muito orgulhoso de ter participado desse momento, de ter
estado próximo de pessoas tão legais. Vocês viram ao longo de todo esse programa quanta gente bacana a gente teve a oportunidade de conversar aqui no Aquário, no nosso hub, no nosso estúdio do podcast Papo de Cinema, junto com a SP Cine na Cinemateca Brasileira. Então, assim, fica um registro, é um momento muito importante para nós. A gente está de verdade emocionados de ter feito parte disso e a gente quer estar no 5º fórum, no 6º fórum, em outros festivais, em outros encontros, momentos de encontro, de troca, com todas essas pessoas incríveis que passaram por aqui e muitas outras que ainda a gente vai cruzar, né, Vitor? Muitas outras que a gente vai cruzar. Vida longa SP Cine, ao Fórum SP Cine. Essa iniciativa tão interessante que congrega, que propõe, que debate, sabe, que constrói novos públicos, que constrói, ajuda a construir a trajetória de novos profissionais, né, do audiovisual, não exclui ninguém. O circuito SP Cine, que é uma das coisas mais debatidas, né, do assunto desse podcast, é uma das coisas que mais me chama a atenção, assim, porque é basicamente exibir filme para todo mundo, né, Robledo? Então eu acho que a SP Cine não só faz um trabalho muito interessante em São Paulo, mas tem que ser também um espelho para o resto do Brasil inteiro, para a gente assistir mais ao cinema brasileiro e ajudar a construir a nossa identidade cultural. Não, e se o Papo de Cinema está aqui no 4º Fórum SP Cine, isso é uma iniciativa também da equipe de comunicação da SP Cine. Então a gente tem que agradecer muito a confiança que depositaram em nós. Esperamos ter feito um ótimo trabalho ao lado de vocês e que contem conosco nos próximos anos, né, Vitor? Exatamente, que contem conosco. E você que é ouvinte, espectador do Papo de Cinema, você sabe, a gente fala sobre estreia das telinhas, a gente fala sobre estreia das telonas, festivais, premiações e eventos incríveis como esse, né, Robledo? Qual é o recado final para todo mundo que nos acompanhou aqui? Fiquem ligados, compartilhem, siga, acione as notificações, segue a nossa lista de transmissão lá no WhatsApp, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda demais, acione as notificações, manda para os amigos, para o grupo da família, para todo mundo. E é isso, Papo de Cinema, é série, é conversa, é troca, é diálogo, é bate-papo, é telona, é telinha, é isso aí, é encontro, é troca. É isso, Robledo, até a próxima. Falou. Tchau, tchau, pessoal. Falou, tchau, tchau.